Olha só, hoje é o Dia Mundial do Alzheimer, uma data para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Mas a gente se pergunta, né, como é que é possível retardar uma doença como essa? Atualmente tem até curso de ginástica para o cérebro. Olhos atentos para resolver o desafio. Vale fazer a conta usando uma ferramenta, mesmo que seja nova para esses alunos. Aliás, aqui nessa sala de aula, o que mais tem são técnicas para sair da zona de conforto e exercitar bastante. Só que a gente está falando de trabalhar o cérebro. Qual que é o desafio de agora? Esse aqui é um tangram, o jogo chamado tangram. Ela projeta uma imagem lá, que a gente usa todas essas peças, e necessariamente não é o que a gente pensa. A gente vê um triângulo lá, você já vai no triângulo, não é esse triângulo, que tem vários aqui, né? Então é bastante desafiador, porque você tem que botar a peça certinha para reproduzir a figura. Era isso que eu ia perguntar mesmo, se era desafiador. E há quanto tempo que você está estimulando aí seu cérebro aqui no colégio? Aqui acho que uns 5 meses, por aí. Essas atividades são conhecidas como ginásticas mentais. Elas desenvolvem e mantêm habilidades cognitivas como a memória, por exemplo, e ajudam a atrasar o aparecimento dos sintomas do Alzheimer. Muito importante, principalmente à medida que a gente vai envelhecendo, saber o que está fazendo, qual a sequência daquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Toda a estimulação que você faz para o seu cérebro, eu não diria que é prevenir, você adia, posterga o aparecimento dos sintomas, tá? Infelizmente é uma doença que não tem cura. E eles estimulam mesmo. Tudo que é novo estimula o seu cérebro. Então, a partir do momento que as pessoas têm contato com um jogo que é novo, que trabalha a atenção, trabalha a linguagem, trabalha uma habilidade visoespacial, tudo isso que vai estimulando o seu cérebro faz com que você fortaleça o cérebro. E esse fortalecimento vai postergar o aparecimento dos sintomas, não só do Alzheimer, como de outra demência também. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal. Ela se manifesta pela deteriorização cognitiva e da memória, comprometendo as atividades de vida diária e trazendo uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos, além de alterações comportamentais. A causa da doença ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja genético. Aos 65 anos de idade, a dona Eliane tem procurado praticar mais a mente. A mãe dela teve Alzheimer na terceira idade e ela sabe a importância de cuidar da mente. A gente supõe que o pai dela, meu avô, tenha tido também, porque à época não se sabia o que era, né? Quando a minha mãe teve, já foi tratado como Alzheimer, já se sabia, já existia a doença, né? E a gente percebe que ela começou com um déficit de atenção mesmo lá atrás. Não, pelo bem ou pelo mal, eu faço isso aqui, adoro, só me ajuda. Nessa escola em Mogi das Cruzes, 65% dos alunos são idosos. E aqui nessa sala em que nós estamos, que tem vários brinquedos por aqui, não dá nem para imaginar, né? Que olhando assim, por exemplo, esse brinquedo em que o desafio é tentar desbloquear a passagem para que esse carro vermelho consiga chegar aqui até o final. Ou, por exemplo, montar uma torre em outro lugar, tirando uma peça de cada vez, sem colocar a peça maior em cima da menor, ou realizando os outros desafios dos outros brinquedos daqui. Todos esses ajudam a estimular o nosso cérebro e ajuda também a retardar o Alzheimer. Eu leio muito, muito mesmo, muito, desde o dia que aprendi a ler. Mas formas, lógica, números não eram a minha praia. Então, está sendo um desafio muito grande. Aos 81 anos, dona Nilza está cheia de saúde, mas não deixa de treinar o cérebro, não. Essa é a 4ª aula dela aqui. E mesmo em pouco tempo, ela já conseguiu voltar a tocar piano, atividade que não fazia há mais de 4 anos. Faleceu meu marido, eu tocava para ele. E ele gostava, quando eu parava, ele falava, não para, tá bonito, continua. Às vezes eu não queria nem tocar mais, ele estimulava. E com ele tendo falecido, eu fiquei muito triste, eu achei
perdi o gosto de tocar. Agora, graças a Deus, devagarinho, eu estou superando essa falta, né? Essa saudade, está sendo uma saudade gostosa agora. A dona Nilza conta que quando a mãe dela era idosa, apresentou sintomas de demência. E hoje ela sabe como ativar a mente e como isso pode fazer a diferença na saúde da pessoa em qualquer idade. Eu sempre li muito para os meus filhos e lia muito para os meus netos, a ponto de eles chegarem em casa já vinham com o livrinho para eu ler, sabe? E eu acho que a leitura estimula muito. É uma das melhores exercícios cerebrais, porque você lendo, você raciocina muito, você quer entender a história, você quer entender o que está se passando. Manter a mente em plena atividade nem sempre é fácil. Mas você sabia que isso pode ser prazeroso? Assim, a gente oferece desafios para o cérebro, que vai permanecer saudável por mais tempo, principalmente durante o processo de envelhecimento. Eu sou péssima em números, sou péssima. E, então, desde criança eu era tida como lerda. Não é que eu era lerda. Eu não tinha maturidade ainda para matemática. Então, aqui você eu acredito que corrija nas crianças. E nós, os mais velhos, é a atenção mesmo. Pois é, né? E para falar mais sobre essa doença, está aqui com a gente a doutora Marli de Albuquerque, que é neurologista. Boa tarde, doutora. Como nós vimos aí na reportagem, esses exercícios ajudam muito a fortalecer o cérebro, né? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Na verdade, a gente consegue retardar a instalação da doença praticando a atividade física e intelectual, e nós também podemos provocar a reabilitação cognitiva ou neuropsicológica quando a doença já está instalada. Portanto, a atividade, tanto física quanto intelectual, são de fundamental importância. A doença afeta que partes do cérebro, doutora? A doença vai afetar principalmente as regiões dos lobos temporais e o hipocampo, que são as áreas da memória e relacionadas também com a afetividade e emoção. Tanto que, de início, nós podemos ter, a doença pode se iniciar com uma perda da memória para fatos recentes e depois vai progredindo, vai agindo retroativamente, mas também pode se iniciar com alterações neuropsiquiátricas, como, por exemplo, delírios de roubo, alucinações e outros quadros psiquiátricos associados. Geralmente pode começar com que idade, com que faixa etária é isso, doutora? Normalmente a partir dos 50 anos de idade, porque nós temos os quadros de Alzheimer, que são geneticamente determinados, que normalmente têm início mais precoce, mas a grande maioria dos casos das demências degenerativas, elas aparecem mais tardiamente, após os 65 anos de idade. E lembrar também que nós temos as demências mistas e outras demências degenerativas, sendo que a demência tipo Alzheimer é a mais frequentemente observada. Mas é a partir dos 65 e por volta dos 80 ou acima dos 80, mais de 40% das pessoas vão apresentar algum tipo de perda cognitiva. Puxa vida, doutora, e como é que é o tratamento nesse caso, hein? Então, sabe-se muito a respeito do que acontece e das descrições todas do Alzheimer há mais de 100 anos, mas efetivamente, com relação ao tratamento, nós não temos nenhum agente modificador da doença. O que nós podemos fazer é tentar aumentar o aporte de algumas substâncias cerebrais e, com isso, tentar evitar a progressão rápida da doença. Mas nós não impedimos a progressão. Na verdade, não existe ainda um tratamento curativo e todas as tentativas atuais na neurociência são para tentar evitar medidas que previnam o aparecimento da doença. No caso, na maioria das vezes é hereditário isso, doutor? Não, na maioria das vezes são casos, podem ser familiares, mas são esporádicos. Embora existam situações de doença de Alzheimer em que já se detectou quais são os genes alterados. Mas a grande maioria dos casos são esporádicos. Ou seja, qualquer pessoa, então, pode ter a doença? Pode. A única variável que realmente pode fazer diferença é você manter ao longo da vida uma vida saudável com atividade física e atividade intelectual. Ou seja, exercícios como esses, então, ajudam Exatamente, nesse sentido, ajudam, né? muito. Tanto para retardar o aparecimento da doença, como para melhorar a evolução depois da doença instalada.
Puxa vida, é um assunto bastante interessante. Nosso tempo é bastante curtinho, doutora. Conversei com a doutora Marli de Albuquerque, neurologista. Muito obrigado pela sua participação aqui no Diário TV. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.